Olá pessoal, Léo aqui de novo. Nesse vídeo vamos falar sobre a prestação de contas parcial de um projeto. Já vimos em alguns vídeos anteriores que na grande maioria dos projetos a CENIF libera uma parte de recursos e a outra parte dos recursos ficam na conta captação, né, aguardando uma liberação futura. Por que é feito dessa forma, né? A ideia é que a gente consiga gerar um pouco mais de segurança na administração dos recursos públicos. Uma vez que se fossem liberados todos os recursos de uma única vez, a gente poderia não ter o controle suficiente sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelos proponentes. Então, uma maneira da gente acompanhar um pouco mais de perto essas ações e o desenvolvimento dos projetos é com a apresentação da prestação de contas parcial. O que é isso, né? Quando a gente desenvolve o projeto, à medida que as atividades vão acontecendo, que os meses vão se sucedendo, eu começo a ter argumentos e começo a ter fatos para mostrar que realmente eu estou desenvolvendo o projeto de acordo com o acordado com o Ministério da Cidadania através do termo de compromisso. E é importante que a Secretaria também veja isso. Ela precisa ter segurança no desenvolvimento desse projeto, ela precisa ter segurança na entidade proponente. Então, é a forma que a Secretaria tem de entender se realmente está sendo seguido os trâmites necessários, se realmente as metas ou já foram atingidas ou estão em via de serem atingidas, né? Se os RHs foram contratados corretamente, se os pagamentos estão sendo realizados, se o cronograma físico-financeiro, o fluxo de desembolso está sendo feito de forma adequada, né? Então, isso é importante. Então, sempre que a utilização do recurso em conta movimento estiver chegando próximo do fim, é importante que se faça essa prestação de contas parcial, encaminhe para a Secretaria, tudo de forma online, através do e-mail, tá? Vocês vão ver o e-mail aqui embaixo. E com isso, a gente possa fazer a análise necessária e devolver para vocês a aprovação dessa prestação de contas parcial e, consequentemente, com a liberação da segunda parcela do projeto. Como falamos antes, após a análise e a aprovação da prestação de contas parcial, os recursos vão ser liberados para a conta movimento para que o proponente possa continuar a execução dos seus projetos. Em alguns casos, nós temos projetos com contrato de patrocínio, que também já vimos como funciona isso anteriormente, né? Para esses casos, cada parcela a ser liberada, ela tem que ser precedida da apresentação e aprovação de uma prestação de contas parcial. Vamos a um exemplo um pouco mais prático, né? Vamos dizer, vou voltar lá no meu exemplo redondo do meu projeto que captou R$1 milhão. Então, eu captei esse R$1 milhão em 4 parcelas de 250 mil. Consequentemente, eu vou ter que fazer uma prestação de contas parcial para liberar cada parcela, né? Então, ao todo, eu vou fazer 3 prestações de contas, uma vez que a primeira parcela é liberada logo após a assinatura do termo de compromisso, restando, então, mais 3 parcelas a serem liberadas no decorrer do projeto. E vocês podem estar se perguntando, mas Léo, o que eu preciso apresentar nessa prestação de contas? É só encaminhar? Como é que funciona isso, né? Na verdade, a gente tem que encaminhar uma série de documentos, né? O principal deles, no meu ponto de vista, é o que a gente chama de RCO, que é o relatório de cumprimento de objeto. É aquele relatório que vai mostrar para a gente tudo que está sendo desenvolvido e como está sendo desenvolvido o projeto. Nós também já falamos um pouco a respeito dele, mas nunca é demais a gente ressaltar. É um documento onde vai mostrar para o Ministério, com detalhes, o que está sendo executado dentro do projeto, as nossas metas, os nossos objetivos, o público que a gente está atendendo, o que está sendo de bom, né? Quais são os pontos positivos de desenvolvimento daquele projeto, quais são os pontos negativos. Eu participei de um evento, eu participei de uma competição, poxa, foi bacana, esses foram os resultados.
poxa, eu tive um caso dentro de um projeto que, poxa, a gente trouxe, a gente conseguiu atender mãe e filha dentro do mesmo projeto, sabe? A gente pode apresentar algumas curiosidades, algumas coisas bacanas que aconteceram e que, teoricamente, não estavam previstas no começo. Então, é um relatório que vocês não precisam economizar na escrita, né? Podem desenvolver isso de forma bem detalhada, com bastante informação, para que os nossos técnicos consigam analisar isso de forma mais assertiva e sem precisar, talvez, fazer diligências para vocês. Um segundo documento é a relação de RHs, né? Então, a gente tem que entender quem vocês contrataram, né? Quem são essas pessoas, onde elas moram, qual é o telefone e o e-mail dessas pessoas. Tem um modelinho lá na página do Ministério que traz com detalhes todas essas informações, né? Então, é só entrar lá na página, tem um modelo já pronto de relação de RHs, né? Porque nós temos por obrigação, né, ligar e conferir, mesmo que seja por amostragem, né, essas pessoas e esses recursos humanos contratados. Outra relação importante é a relação de beneficiários, onde eu vou mostrar quem são as pessoas que estão sendo atendidas por esse projeto, né? O que eu faço com isso? Nós também vamos ligar por amostragem para saber se esse projeto está sendo bacana, se a história que vocês estão contando faz sentido para essas crianças, se está sendo benéfico na vida delas, o quanto importante isso está sendo para elas e por aí vai. A gente tem um relatório de receita e despesa, que é a gente entender as receitas que vocês tiveram, seja elas de aporte, seja ela de aplicação financeira, e quais as despesas que já foram feitas. Todos esses documentos que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, nós temos modelos lá no site da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, vocês têm que entregar isso naquele modelo pré-formatado, por favor, tá? Outro documento importante é o relatório de execução físico-financeira, que vai mostrar passo a passo tudo que foi gasto, de que forma que foi gasto, com qual documento aquilo foi gasto, que dia que aquilo foi pago e por aí afora. São documentos importantes para a gente entender isso, tá? O cronograma físico-financeiro também é importante para a gente entender o que já foi gasto, quando já foi gasto e o que ainda se pretende ser gasto e quando ainda se pretende gastar aquele recurso, tá? Então é importante para a gente ter um comparativo se o fluxo de desembolso está adequado com a necessidade real do projeto, né? Pequenas alterações e pequenas modificações podem ser feitas sem nenhum tipo de problema. Até porque o dia a dia do projeto, por melhor que a gente planeja, pode se alterar de acordo com um problema aqui, um problema ali, uma facilidade acolá. Então, esses ajustes são necessários de fazer durante a execução do projeto. O relatório de pagamentos, onde eu vou mostrar os cheques, as transferências bancárias, né? Tudo isso para que o técnico que analise veja se realmente a gente está conseguindo entregar o que a gente está se propondo a entregar. O calendário atualizado de eventos, né? Esse calendário ele vai mostrar a gente vai mostrar o que a gente já realizou, qual o evento que nós já participamos, né? E quais os eventos que eu ainda quero participar. Isso se for o caso, né? Se o nosso projeto tiver eventos dentro dele, né? Eventos ou que a gente vai realizar ou que a gente vai participar. Então, é sempre importante a gente manter atualizado isso, tá? Fotografias dos materiais, fotografia dos beneficiários, fotografias do desenvolvimento das atividades. Quanto mais fotografia, melhor. Quanto mais visual a gente conseguir enxergar, melhor. Porque é muito bom a gente ler o detalhe, mas nada é melhor do que a gente poder enxergar o sorriso na cara de um beneficiário, um sorriso no rosto de um pai de um beneficiário. Isso é muito importante para a gente ver na prática como aquilo está funcionando e ver o quanto está sendo importante para aquela comunidade receber o projeto em questão. Precisamos também entregar todas as certidões negativas de débito, que a gente já falou anteriormente, né? São 5 certidões básicas, né? A PGFN, que é junto com o INSS, nós temos as certidões de quitação de tributos municipais, de quitações de tributos estaduais, nós temos a certidão de quitação de... Desculpa, a gente tem uma certidão negativa de débitos trabalhistas, né? Então isso é muito importante. A última certidão é de FGTS, que tira lá no site da Caixa, né? E para quem está, para a entidade que é do Estado do Rio de Janeiro,
também tem a certidão da PGE, que é da Procuradoria-Geral do Estado. Então, essas certidões é importante para que a gente possa comprovar a regularidade fiscal, porque toda vez que a gente precisa liberar um recurso, a gente precisa comprovar essa regularidade fiscal. Então, toda vez que vocês tiverem um recurso a ser liberado, a gente tem que comprovar isso para os órgãos de controle depois. Tá? Uma outra coisa bem importante é a comprovação do PDLI. Né? Então, a gente tem o plano de divulgação da lei, vocês já apresentaram isso lá atrás, nós também já falamos sobre isso, né? Que é mostrar onde que as marcas da lei de incentivo e as marcas governamentais vão estar inseridas na divulgação do seu projeto. Então é importante a gente mostrar, ter foto da camisa, ter foto do banner, ter foto do backdrop, mostrando, ó, a marca da lei está aqui, ó, a marca do meu patrocinador, do mesmo tamanho da marca da lei, né, como preceitua a legislação, isso é importantíssimo. Tá? Então a comprovação do PDLI é peça-chave na aprovação da prestação de contas parcial. E um outro detalhe que é muito importante, e aí só para aqueles projetos de rendimento, que toda vez que a gente tiver uma liberação de recursos, o proponente tem que ter a certificação lá da portaria 115, né, que diz respeito aos artigos 18 e 18A da Lei Pelé, vigente. Então, assim, eu liberei recurso no início do ano, o proponente não conseguiu renovar a certidão de registro cadastral. Na hora da prestação de contas parcial, se essa certidão não estiver vigente, nós não podemos liberar recursos. Então, vocês precisam manter essa certidão vigente o ano inteiro. Ela é uma certidão que vence anualmente, então é importante que vocês encaminhem lá com prazo suficiente para o setor responsável, lá na Secretaria Especial do Esporte, poder fazer a análise e fazer a revalidação dessa certidão. Né? É uma certidão que não é complexa, mas é um pouco trabalhosa, então deem o tempo necessário à Secretaria Especial do Esporte para que façam a correta análise da documentação. Então encaminhem isso o quanto antes, tá? Para que a gente tenha o ano todo essa certificação vigente, para que a gente não tenha nenhum problema na liberação de recursos. Tá bom? Falamos hoje aqui sobre a prestação de contas parcial, sobre o quanto isso é importante na liberação do recurso e o quanto isso é importante no acompanhamento da execução desse projeto também. Mostramos alguns requisitos básicos, mostramos os documentos obrigatórios. Espero que tenha sido bastante útil para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.